Newton, está no ar? Apareceu aqui. Apareceu aí? Beleza, Apareceu. Newton, tudo bem? Tudo em paz, é contigo, Roberto. Você fica falando Roberto, ninguém sabe que meu sobrenome é Roberto. Meu sobrenome, meu segundo nome, né? É Roberto, e aí... Por que esse cara tá chamando ele de Roberto? Na verdade é o nome cósmico, mas a gente vai contar essa história outro dia, outro dia. Caramba, velho. Eu vou começar a te chamar só de César também. Vamos Também embora. é nome cósmico, mas tudo bem. Bom, cara, então, mais aqui um episódio. Tá durando, né, cara? É o quinto É o episódio, quinto né? já, então já deu mais de um mês, né? Vamos ver até onde vai essa brincadeira toda, cara. E aí a proposta desse papo, então, é o contato extraterrestre aí, né? A relação do interno com o externo, né? Então eu gostaria de fazer uma certa introdução para você, cara, de tentar dar um contexto assim, por que que eu propus esse tipo de conversa, né? E Legal. aí se fala também, né, como sempre no improviso, o que que É, vem à vamos na cabeça em raça. relação a essas coisas e vamos ver até onde a gente consegue chegar, né, cara? Mas Ali, aliás, observação, uma das partes ou das interpretações do nosso insólito é esse, né? Não tem preparação, a gente vai improvisando e vai cruzando coisas e fica legal. Várias é, ficaram bem legais, né? sim, então esse risco faz parte, né, cara? A gente não sabe onde a conversa vai terminar nem nada, né? Porque assim, o que é comum é as pessoas terem um roteiro, né, cara? A gente Hum, não tem um roteiro, a gente tem um assunto, o hum, roteiro não existe, né? O ah, assunto ele vai dando desdobramentos aí, vamos ver onde a coisa ah, chega, né? Vamos lá. Então, bora. assim, o que eu pensei, na verdade, cara, é o seguinte, sem Hum, querer, obviamente, abarcar mais de 70 anos de ufologia aí, moderna, digamos assim, né? Todos os aspectos e todas as instâncias que isso envolve, né? Não quero adentrar nisso aí, não, né? Não sou nem louco de querer é, entrar nessa perspectiva. O que eu queria, porque assim, eu acredito que de toda a casuística, né, lógica, a casuística comprovada tal, tirando, né, obviamente as menções aí a coisas que poderiam ser muito bem confundidas com, sabe, fenômenos atmosféricos, desconhecimento de repente, aeronaves, sei lá, militares, coisas desse tipo, né, confusão com alguma coisa, sei lá, drone, coisas desse tipo que são bem comuns de ocorrer. Daqueles casos comprovados onde houve realmente contato com algum fenômeno não terrestre, né? uhum, Um aspecto em particular me veio à tona que é justamente aquilo que é retratado num filme clássico também, que não é novo, né? Que é aquele filme de, acho que se não me engano, 77, 76, acho que é 77, se não me falha a memória, que é Contatos Imediatos do é, Terceiro Grau, do Spielberg, né? é, E ali aquele personagem, para mim, do Richard Dreyfuss, né? Que é o personagem principal do filme, né? Ele passa por um processo, cara, que ele é muito autodestrutivo, assim, né? é, Em princípio, parece ser muito autodestrutivo, né? Após ter um contato com um UFO, né? Uma nave, ele passa de uma forma obcecada, assim, a ir atrás disso, né? De uma forma que foi destruindo a vida pessoal dele, né? Largando família, tudo porque algo dentro dele o chamava, né, para fazer aquela visita àquela montanha lá, que eu é. acho que é Dimmons, como é que é o nome da montanha? É famosa lá nos Estados Unidos, né? Não é aquela do Dimmons, o Devils ou alguma coisa, não é? Do Devil. acho que é Devil, né? É, Eu lembro que tem Devil, Demon, alguma coisa que é. está relacionada Alguém vai com lembrar, alguém vai lembrar e vai falar. mas então, esse personagem parece que existe algo dentro dele, né? Uhum. Que é mais forte do que ele próprio e impulsiona esse cara a ir atrás desse tipo de coisa, custe o que custar, né? Lógico que, tirando aí, salvo as devidas proporções, eu, de uma certa maneira, também não sei se a palavra é me solidarizo com isso, mas me Uhum. identifico, acho que talvez, com um pouco dessa característica, porque é algo também que eu senti, né, volto mais uma vez a dizer, numa proporção mais amena, algo parecido na minha vida inteira, né? Uma Uhum. coisa dentro de mim buscando esse tipo de assunto. Lógico que durante um longo período também, aí quase 20 anos, eu permaneci afastado de tudo, né? Mas recentemente voltei a entrar em contato com esse tipo de coisa. E
Então, assim, o que que eu queria... Eu estou criando todo esse contexto para, né, assim, Claro. deixar você a par do que me fez pensar, né? Até que ponto, tirando, então, de repente, o que eu acho que também é legítimo de acontecer, e em termos estatísticos é provável que, né, que algo assim ocorra, que é tipo, simplesmente é, curiosos, né? Você está no lugar certo e na hora certa e passa lá um objeto voador não identificado, você simplesmente vê, né? É testemunha ocular de algo, né? Mas, tirando esses casos, eu acho que também existem outros tipos de instâncias onde essa questão do interno, do que você está buscando, acaba, de uma certa maneira, impactando nesse externo, né? Uhum. Então, de que forma a gente pode estabelecer essas ligações, de que forma que isso pode ser explorado, né? Muitas vezes, eu acho que a ufologia clássica, ela padece muito disso, porque ela fica realmente só no externo, né? Então, pegadas, radiação nos lugares dos possíveis pousos, testemunhas oculares, fotos, vídeos, coisas desse tipo, né? E fica uma coisa bastante apartada, meio dentro daquela concepção, que é o que é a visão de mundo ocidental, na verdade, É, né? Objetos separados e coisas sem nenhuma relação. E eu queria fazer o caminho inverso, tentar procurar entender essas relações também, né? De que forma essas coisas boa. podem estar interligadas, tá? Então, esse é mais ou menos o que eu pensei para tentar resumir isso tudo num Não, título, boa. mas essa que era a ideia, né, cara? Então, não Não, sei se você pensa a respeito disso e vamos começar, vamos ver o que a gente consegue explorar sobre isso aí. não, legal. Não, né? Eu acho Eu acho. bom deixar a referência do contatos imediatos do terceiro grau como um benchmark mesmo, né? Um padrão para a gente poder dali avançar. Bom, então vamos partir de um princípio, né? Vamos deixar de fora todos os outros chamados, vamos colocar esses chamados entre aspas, que sejam de cunho religioso, transcendental, que não tem a ver com o fenômeno OVNI, né? Vamos só se concentrar no fenômeno OVNI, que fica mais fácil para a gente, já não é pouco, já é gigante, mas já fica, é a nossa área de predileção. É, puxa, você me estava falando, eu estava lembrando de cenas do filme, a parte destrutiva é muito interessante, e aí depois a gente pode abrir um parênteses muito, que pode ser também, pode levar a outras conversas, que é até que ponto as pessoas também às vezes não se enrolam porque não abrem um mínimo diálogo com a família, não abrem o mínimo diálogo com a pessoa que ela possa ver, para tentar ver esse vulcão que vem dentro. Tem vários relatos que as pessoas usam exatamente esse termo. É um vulcão que vem dentro para fora, e às vezes, quando o vulcão vem, não tem o que fazer a não ser ir. E não tem diálogo, não tem ninguém que vá te travar. Você vai, e isso tende a ser destrutivo. Mas fechando um parênteses, poxa, você falou, eu me lembrei do, sei lá, passaporte Amazônia. Jacques Vallée, que reduziu todos esses outros fenômenos e chegou num resíduo que é gigante de fenômenos inexplicados, aéreos, e lá ele listou, sei lá, 400 casos. No outro lá, no último dele, lá, Wonders in the Sky, que acho que é 2005, mais 500 casos. Enfim, em vários desses casos sempre tem alguém falando, olha, alguma coisa me veio, um chamado, uma sensação, um impulso de dentro para fora. Isso vem de tempos, então alguma coisa tem. Não para todo mundo, mas tem. Intensidades diferentes, interpretados de maneiras diferentes, paradigma de cada um, momentos de vida diferentes, e a gente começa a abrir o leque. E cada uma dessas pessoas fez com isso? Muitos viraram as costas. Muitos entraram, molharam o pezinho na piscina. Tá muito frio, tá muito quente. Vou tirar o pezinho da piscina. Talvez outro dia. Outros nunca mais voltaram à piscina. Outros nunca mais deixaram a imagem da piscina. Ficou na cabeça a vida inteira, né? Enfim, tem de tudo. Pegando os grandes contatados, sei lá, de Adamski, Billy Mayer, Richard Greer, para pegar exemplo, o que aconteceu conosco, os irmãos Paswell, as pessoas estão aí, quantos de nós não sentimos isso? Quantos de nós não vê essa coisa? Partindo do princípio de que essas pessoas não estão todas enganadas, não estão todas cometendo uma interpretação totalmente negativa de um fenômeno normal, e não todas estão padecendo de alguma doença mental, parece que é uma coisa séria, parece que existe um impulso mesmo que vem de dentro para fora, que pode vir de um estímulo de fora para dentro, que a gente depois pode explicar, dessa parte telepática, desses seres que estão no chamado e tal. Grupos como o Rama tinha inclusive nomes para isso, desde o Anron, que era o chamado, até o Auron, que era o E-chamado, enfim. Parece que é comum.
Que cada um Só de nós deixa é eu que fazer. faz isso, que é a X da questão. Desculpa. Uhum. Não, eu não quero interromper você, não. Você pode continuar. Eu só queria fazer um link aí, dessas questões que você mencionou, de às vezes a pessoa, como o próprio filme retrata, né? O cara até então nunca teve nenhum ímpeto, nada, pelo menos, né, o roteiro do filme não demonstrou isso, nada fazia com que o Richard Dreyfuss lá, que eu não lembro o nome do personagem no filme, tá? Também Mas não lembro lembro. fosse atrás disso, até que ele tivesse visto, né, o primeiro Uhum. avistamento dele, e esse foi o gatilho, né? É, Então, acho que tem muito, às vezes também tem isso. Isso tem. gera um gatilho na pessoa, né? Que a partir daí, então, a pessoa vai atrás, né? No meu caso em particular, eu acho que, não tenho certeza porque era criança, tá? Mas que eu me lembro de memória, assim, eu sempre achei possível existirem civilizações em outros planetas, até onde eu consigo me lembrar, mas uma forma de gatilho foi realmente aquele primeiro avistamento que eu vi quando criança. Mas assim, não dá para generalizar, achar que com todos Não. é da mesma forma. Mas, de qualquer maneira, é interessante esse lance que você falou do One Wrong aí, né, e dessa questão de, né, ter uma espécie de chamado, digamos assim, Uhum. né? Talvez ele case, talvez, então, com aquele ímpeto que é humano mesmo, de buscar saber É, as nossas origens, né? Que é uma coisa que muita gente acaba indo atrás das religiões, porque isso. encontra ali um terreno fértil para que, teoricamente, ou pelo menos em um primeiro momento, responde às suas indagações, né? Mas talvez para outras pessoas não, e aí É, essa é uma forma também de ir atrás, né? bem colocado. Eu acho que as religiões em geral, mas vamos colocar a religião como com R maiúsculo para generalizar todas elas, é uma de, com certeza, para muita gente no começo, quando ela é autêntica, é um caminho de busca dessas respostas. A ciência é outro, né? Tem várias. No fundo, somos em níveis diferentes de ignorância, estamos todo mundo buscando de uma maneira ou de outra. Mas bem colocada essa ideia do gatilho que eu acho muito interessante. Especificamente com relação ao fenômeno OVNI, é muito comum um avistamento, seja ele original ou seja ele uma confusão com estrela cadente, servir de gatilho para esse despertar, para essa busca que às vezes fica incessante e passa a ser a condição de vida da pessoa. Né? Isso. Quando ela racionaliza e a leve para frente. Quando leva a pessoa para frente, em casos assim que a gente conhece como o nosso, e a gente acha que a gente está desfrutando dele, que leve para um crescimento positivo, uma transcendência, um olhar mundicêntrico, cosmocêntrico para o mundo e tal, isso é sensacional. E muitos desses contatos que a gente tem visto tendem a levar para isso, tem essa visão. E o gatilho é isso, ou um livro que seja lido, ou um filme que seja visto, uma cena, um avistamento, alguma coisa que tiver, uma palestra que você viu, coisas que caem no seu colo, são inúmeras as histórias, mas que a gente pode reduzir para dez casos em que é avistamento, leitura, alguém que falou alguma coisa, uma palestra, um filme, uma foto, um acidente qualquer, enfim, alguma coisa que leva a pessoa, coloca ela no caminho, aí é como se fosse inercial. Ela É. vai e vai embora. Impressionante como são comuns esses casos há décadas, se não há séculos. Cara, e a gente pode até entrar numa questão polêmica aí também, né, de que até que ponto, de repente, a própria história das religiões, né, o ímpeto de certos mártires Né? religiosos aí, de buscar alguma coisa também, aí a gente vai entrar em outras questões que não é, acho que o nosso papo aqui não é o nosso foco, né, de repente, a ufologia arqueológica, digamos assim, entrar em outras instâncias que não vem ao caso, mas de qualquer maneira talvez seja uma coisa histórica mesmo, cara, uma coisa que a Olha, gente sempre teve dentro de nós, mas antigamente não havia esses parâmetros para a gente comparar, né? E hoje a gente, né, existem coisas com as quais a gente compara, né? Então o próprio paradigma computacional nos ajuda muito a né? entender essas questões e a nossa própria tecnologia, né? A exploração espacial, enfim, coisas desse tipo que nos dão mais tração, digamos assim, ou cabedal conceitual para tentar comparar com coisas que nós já estamos fazendo, né? Né? Mas é interessante esse aspecto, cara. Agora, uma coisa que eu queria colocar é assim: muitas vezes as pessoas, como você mencionou, né, se perdem no meio desse caminho, né? Porque realmente não é um caminho fácil. E aí, a errada na dosagem, né, pode realmente fazer com que o que ocorreu com o personagem lá do filme, né, de Ah, realmente colocar tudo a perder, família, emprego, por causa desse tipo de coisa. E talvez a grande jogada, né, como o próprio
budismo declara, né, cara, seja o caminho do meio aí, de você conseguir dar vazão para essa busca, mas por outro lado, dando equilíbrio, né, que a sua vida pessoal também não vire de cabeça para baixo, né, cara? Ainda bem colocado. Vou voltar aí, mas enquanto você estava falando, me veio uma imagem. Qual é o primeiro grande e mais espetacular de todos os gatilhos que existem desde a aurora dos tempos? O céu. O Sim. céu, todos nós olhamos para o céu e vimos coisas se mexendo ou não, mas essa ânsia existiu, acho que desde o do tempo das cavernas mesmo, quando se saía lá fora. Sempre foi fascinante, né? Sempre nos foi. Não vamos entrar em detalhes agora, mas astrologia, estudos do céu, astronomia nos mais rudimentares, sempre teve gente olhando para cima, anotando coisas embaixo, tentando entender o que estava acontecendo. É ali que foi colocado depois o Olimpo, é ali que foi colocado, dali vieram os deuses, sejam lá quem sejam eles, enfim. Isso é impressionante, é o primeiro gatilho de todo mundo. O que cada um fez com isso, o que cada um fez da sua jornada é outra história. Mas voltando para o que você falou, e aí entra a parte bacana. Uma vez que o gatilho se instalou e a busca começou, e aí abre-se um universo de variáveis. Entra você num grupo de contato, vamos colocar assim, que é autodestrutivo, que vai chegar tipo Heaven's Gate, 1992, se não me engano, com o cometa Shoemaker, que os caras acabaram se matando. Essa é uma trilha que levou aquelas pessoas àquele destino. Assim como outros levam as pessoas a crescer, a se desenvolver e tal. Tem muitas variáveis nessa história, que depende muito da tua busca, quem está do teu lado, como você interpretou, como você está preparado no momento. As variáveis são imensas, né, que tem que ser sorteadas e decididas a cada momento. Tomamos decisões a cada momento, e algumas, não todas são boas, não todas são certas, mas crescemos quando a gente toma mais decisões certas do que erradas, que só com o tempo a gente fica sabendo. Na hora não dá para saber. Exatamente, naquela hora você não é Não muito dá. Na hora é o melhor que nos ocorreu. Mas o que é importante é conhecimento histórico, né, cara? A gente sabe aí já do histórico desse grupo do Heaven's Gate, assim como outros também que se enveredaram por caminhos bem malucos, né? Então, é importante de conhecer para saber, para não cair nas mesmas armadilhas, né? É lógico que tudo bem que é exagerado, os caras levaram até as últimas consequências, enfim, mas aí esses mecanismos de criação de seitas, né, cara, já ficar atento a esse tipo de coisa para não levar a um quadro assim tão perigoso como esse, né? Então é bom conhecer a história para pelo menos no meu entendimento, cara, a história serve justamente para isso, para a gente não repita os mesmos erros. Vamos aproveitar e fazer em vez de abrir um parênteses, vamos fazer uma chave agora. Lembra que a gente aprendia na teoria dos conjuntos? Primeiro parênteses, depois coxinha, depois. Vamos fazer uma chave e fazer um meia-culpa de Rama. Tá, Quando eu ok. estava morando em 1993 no Uruguai, caiu no meu colo, não me lembro do título exato, mas eu posso recuperar a capa, que era Seitas e Grupos Religiosos do Uruguai. E estava lá uma série de grupos e está lá a Missão Rama. Aí depois eu achei o mesmo na Argentina, achei o mesmo no Peru, achei acho que em 6 países da América do Sul. No Brasil não tinha esse tipo de livro, porque era a mesma publicação da editora Kier, se não me engano, de Buenos Aires. Enfim, por que Rama era colocado como um aceito? Puxa, porque tinha o jeitão da coisa, tinha o símbolo, tinha os contatados, que eram os irmãos Wells e mais uma pequena elite, tinha os deuses do céu, que eram os guias, tinha a grande invocação, que eles usam até hoje lá no Peru, que recitavam aquilo de uma maneira, tinha os mantras, tinha as práticas de campo que eram reunidas, tinha as antenas, que eram os contatados que eram especiais, nem todo mundo era antena, enfim, tinha características sectárias. E para piorar, teve exageros, porque a gente já conversou sobre isso em alguns momentos. Quando o grupo cresce muito e você precisa começar a administrar a coisa e perde um pouco a essência do negócio, você começa a não poder controlar tudo. Então apareceu a família de Jesus reencarnada numa família do Uruguai, apareceu gente na Espanha que recebeu um contato para vender tudo e se esperar no topo da montanha para ser resgatado e não aconteceu nada, apareceu gente que recebeu uma informação para se jogar de um precipício porque seria abraçado pelos guias, teve de tudo. Quando uma pessoa dessas pertence a esse grupo, mancha a imagem do grupo inteiro. E aí também todas as instituições, bem ou mal, carregam esse peso do passado. Mesmo que tenha uma coisa pura, carrega ou não carrega.
Vamos pegar outro exemplo radical. Por mais que existam católicos genuínos, bacanas, sensacionais, a Igreja Católica vai levar para todos sempre a Inquisição. A Igreja Católica, como instituição, vai levar para todos sempre a pedofilia. Todo padre é pedófilo? Não. Mas aquela pequena porcentagem mancha a instituição inteira. Missão Rama, o Grupo Rama, nenhum de nós escapou disso, não teve jeito. Parece que é inerente, é o sacrifício inerente a crescer, a se desenvolver, a aparecer, a ir fora. Porque não tem um controle. Talvez os que têm um controle mais rígido consigam evitar ou minimizar ou abafar esse tipo de coisa, esse tipo de problema para se exteriorizar. Mas, enfim, por outro lado, aí vamos estender um pouco nossa chave. Por que 3 ou 4 casos, um grupo mínimo, saiu do trilho do normal, da grande caminhada da ferrovia, e se descarrilou? Não significa que o trajeto não é bom, não seja bacana, não esteja levando uma grande maioria a crescer. Muito pelo contrário, que é o nosso caso. A gente sabe que isso aconteceu. Né? Não, concordo. Tem de tudo, tem de tudo. Né? Tem de tudo. E eu acho que, cara, é próprio até da amostragem humana, né, cara? Eu acho que seria muito pretensioso da nossa parte, embora a gente tenha uma obrigação, que eu acho que é justamente se espelhar, né, como eu falei para você, na história, né, e nos próprios maus exemplos que a gente tem ao redor, para tentar evitar isso, óbvio, né? Porém, eu não sei se é completamente contornável essa situação. À medida que você mesmo comentou que a gente cresce como fenômeno humano, essas distorções, né, ou essas, como posso dizer assim, questões fora da curva, né, cara? Desvios, desvios fora do controle, a gente consegue evitar 100%, né, cara? Porque, principalmente com as pessoas que chegam no processo mais novas, que ainda não estão habituadas com a metodologia e com a filosofia da coisa, acabam metendo os pés pelas mãos e fazendo besteiras, né, cara? E aí essa questão do controle também, ela pode ser entendida muito mal, né? Interpretada como uma coisa, justamente, nesses padrões de sectarismo e de regras rígidas, que, cara, às vezes pode ser muito mal visto pelas pessoas, né? Então, não é fácil, cara. Não é fácil, não tem solução fácil, não tem fórmula pronta. E você me fez me lembrar uma coisa muito interessante. O grande problema, vamos colocar assim no passado, eram os países diferentes terem paradigmas diferentes, interpretações diferentes, e por isso levavam essas distorções entre aspas. Teoricamente, todos os países da América do Sul, em que Rama começou e depois se expandiu, falavam a mesma língua espanhol, reconheciam Sixto Paz como grande coordenador internacional, e era Sixto quem deixava as pessoas de confiança em todos os lugares do mundo. Primeiro em todas as províncias no Peru, todas as províncias do Peru e depois todos os países da América do Sul. O Brasil era exceção, era outra língua, mas era o Carlos Paz que estava aqui, a metodologia dele era diferente e tal. Mas você colocou um outro ponto que não existia antes, que eu acho que existe agora, a diferença geracional. São 46 anos desde o começo da coisa, tem muita gente que veio aí, então, falando da tecnologia, o que a gente antes lia, hoje o pessoal ouve em audiobooks, ou vê em vídeos, não está acostumado com aquilo. Aqueles encontros presenciais, semanais, tinham uma conotação antes, hoje tem outra conotação. As bagagens que as pessoas traziam ontem, muita gente vinha ou zerada, ou vinha só com uma bagagem de um grupo, hoje todo mundo vem multifacetado, muitas vezes superficial, achando que tudo é fácil consultar, enfim, tem outros problemas, e eu concordo com você, parece que são intrínsecos a isso. Qual é a opção? Uma frase que eu gosto muito de usar. A opção é ou não fazer nada ou fazer correndo esses riscos. Não fazer nada não é uma opção. Diante do fenômeno em si, diante da grandiosidade da coisa, não fazer nada não é opção. Verdade. Então temos que ir. E se ficar com medo dos riscos, então é melhor nem sair de casa também, né, cara? Tem essa história também. Então, fazer sabendo que existem esses riscos e, obviamente, o saudável é tentar minimizá-los, mas também talvez seja um erro muito grande achar que é possível conseguir eliminar todos esses tipos de problemas, né, cara? Mas aí eu acho que, então, justamente como a gente mencionou, citou essa questão do crescimento fora do controle, né, cara? Que entra sempre aquela equação, né, da quantidade versus qualidade,
E aí, voltando ao assunto central, que é a questão do chamamento, né, cara, eu acho que acaba atraindo, esses grupos acabam atraindo pessoas, de fato, que nem sempre essas pessoas que estão adentrando ali possuem esse chamamento, né, essa coisa interna que as faz, esse ímpeto que as faz buscar isso de uma forma visceral, digamos assim, não sei se essa é correta. Eu acho que existe uma quantidade muito grande de curiosos que estão ali porque alguém indicou e vai na onda tal, né? E eu acho que isso, o tempo acaba, de uma certa maneira, sendo o senhor realmente que vai dizer aqueles que vão ficar e aqueles que não vão ficar, né? Também não dá para generalizar achando que só ficarão aqueles que tiveram um chamamento inicial. Também eu acho que pode acontecer da pessoa, no meio do caminho, mudar de ideia, né? O gatilho que mencionamos, ele pode ser gerado dentro de um processo como esse também, né? E a pessoa acaba... Mas eu acho que é bem por aí. Então, quem tem essa coisa dentro de si, de fato, de forma legítima, acaba permanecendo, cara, e sendo resiliente aos altos e baixos, né, desses grupos todos e continua a sua jornada, né, cara? Concordo, acho que é por aí mesmo. De alguma maneira, independentemente da maneira como cada grupo resolveu fazer o seu modus operandi, o recrutamento, a vinda é aberta, mas o recrutamento, isto é, aqueles que a seleção acaba sendo interna, as pessoas, a grande maioria acaba percebendo que aquele não é o caminho dela, porque os sacrifícios são muitos, porque não é exatamente aquilo que eu pensava, porque não é o momento da minha vida, por N variáveis. Dentre as pessoas que chegam, você falou, tem gente que é só curiosa, tem gente que estou acompanhando aquele meu amigo, cônjuge, namorada, pai, que está se metendo nessa, eu quero saber qual que é. Tem de tudo. E muitas vezes, e tem gente que entra, sente um chamamento original, entra ali e acaba descobrindo que a praia dela realmente não era aquela, é outra, sei lá, é o budismo, é a ciência, e está tudo valendo. Vamos agora, talvez, já que a gente está na sessão elocubrar, da onde vem o chamamento? O que seria esse chamamento? O que a gente está falando agora é uma coisa de dentro para fora, mas será que é só isso? Será que não tem uma coisa de fora? Dentro dos grupos Rama se dizia, olha, esse processo foi preparado há 4.000 anos, 4.200 anos, sei lá, depende da fonte, e teoricamente essas pessoas que teriam um vínculo anterior seriam chamadas, chamado é por alguém. Se você é chamado, é por alguém, por alguma coisa. Então, a gente poderia tentar viajar nesta maionese sideral, que fica legal. Vamos lá, cara. Então, assim, tem toda uma questão aí que é onde o paradigma científico esbarra, né? Esbarra não, na verdade ele para aí, né? Que é simplesmente aquela a coisa finaliza nos 5 sentidos mesmo, né? E não existe mais nada além disso, né? E aquela visão ocidental que eu mencionei para você, aquela visão cartesiana newtoniana, né? De que, né, os objetos estão aí separados, né? A visão mecanicista do mundo, e não existe nenhuma relação. Beleza. Só que, dentro da ufologia, eu passei por aí, né, cara? No início da minha jornada, eu passei por esse viés aí e vi que, cara, que não responde nada, né? Assim, fica coisa muito... simplesmente na coleta desses dados, né, cara, e gera, inclusive, ficar apenas nesse métier, acaba gerando livros, né, como aquele que nós conhecemos lá, do mito, como é que é? Já, do Jung? Não, caramba, que o Scholla ajudou a escrever lá do Carlos Reis? Isso, do Carlos Reis, lá Da desconstrução de um mito, Isso, desconstrução do desconstrução mito. de um mito, né? Acaba resultando nisso porque realmente fica simplesmente uma coletânea de dados e informações que não se encaixam, né? Simplesmente elas não geram um cabedal conceitual assim razoável para que acima daquilo você consiga fazer outras construções, né? Não fica em vão, né? A partir do momento que você passa a considerar a questão metafísica, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Aí a coisa realmente, não digo que fecha totalmente, não digo que responde a todas as perguntas possíveis, não, mas você ganha mais tração, você ganha mais sentido mesmo, para que a coisa feche um pouco melhor, você tem um quadro um pouco mais satisfatório de como essas coisas funcionam, e cai justamente nisso que você mencionou, né? De até que ponto esses seres também não estão nos chamando de uma certa maneira, né? Ou isso não é simplesmente, esse chamamento é um residual de uma lembrança
de vidas passadas, na presença de caras como esse, né? O que pode parecer uma alegação absurda em um primeiro momento, mas se você parar para pensar, né, cara, a gente tem o espiritismo clássico, né, que vem falando sobre, né, a alma passando aí de geração em geração em diversas reencarnações, né? Mas, cara, a alma, partindo do princípio que existem vidas em outros planetas, a alma estaria necessariamente vinculada a um planeta apenas. A alma tem pátria, a alma tem planeta de origem, né? Então, assim, até que ponto a jornada que extrapola simplesmente a questão meramente espírita, mas dentro do espiritismo também tem linhas ou livros que falam, né, sobre outros planetas, né? Tem o famoso livro lá do Ramatiz, que é A Vida no Planeta Marte. Marte, Ele menciona isso, né? Sabemos que não existe vida em Marte, né? Pelo menos da forma como nós somos, né? Vida inteligente, etc. Mas ele estaria falando ali de uma outra dimensão, tal. Então o espiritismo, de vez em quando ele resvala nessa questão, mas eu acho que ele não se aprofunda muito em determinados momentos. Então, de qualquer maneira, cara, eu acho que aí sim, de repente, estamos já especulando, lógico, mas as coisas podem fazer então mais sentido do porquê de terem pessoas que já nascem com esse ímpeto dentro delas em famílias que, por exemplo, ninguém mais ali ao redor possui esse tipo de interesse. Então, a coisa acho que caminha por aí. Bem colocado. Vamos, já que é para viajar, vamos viajar com classe. Bom, em primeiro lugar, se a gente não partir de certos princípios e pressupostos que a gente já está partindo, por exemplo, que existe alma, que existe encarnação, que existe uma série de coisas metafísicas que eu já falei, eu queimo a minha língua. Eu não acredito, eu sei que existe por uma série de outras coisas, mesmo eu não tendo experimentado de uma maneira que os cientistas gostariam. Mas ponto. Partindo desse preciso, mas reconheço também que outras pessoas possam duvidar e não considerar isso na vida delas. Bárbaro, e a gente continua falando de tudo bem. Mas a gente parte desses princípios. Se não partimos desse princípio, esse chamamento, ele é um problema patológico, caso para psiquiatra, ponto final. Então, isso já reconhecemos e deixamos lá. Nós vamos além. Cara, aí você estava falando, é legal que você fala, me explota. Primeiro, alguns outros chamamentos levam as pessoas a seguirem outros caminhos que não esse nosso, que a gente pode também discutir. Vou pegar um exemplo. Você falou do espiritismo, me veio a ideia do Divaldo Franco ou do grande mestre Chico Xavier. Alguma coisa de dentro para fora ou de fora, seja um espírito, veio nesses caras. O caminho que eles escolheram fazer, acreditemos nele ou gostemos do que eles fizeram ou não, é genial. Não tem nada mais compassivo, não tem nada mais amoroso, não tem nada mais exemplos maiores de entrega do que esses caras. E é um caminho legítimo. Sei lá, Lao Tse, Gautama, Madre Teresa, estavam respondendo a algum tipo de chamamento que veio do externo ao interno e foi super válido. Nós estamos voltando para a nossa área. Vamos pegar um outro. Você deu o exemplo do Richard Dreyfuss, que é um personagem fictício. Vamos pegar um exemplo que a gente conhece, que existe, tá aí. Vamos pegar o Dr. Richard Greer, que teve um avistamento aos 6 anos, deixou na caixinha, deixou na nossa famosa prateleira, foi seguir a vida, formou-se médico, tal, e um dia o impulso era maior. Escolheu um viés de trabalho. Eu vou mostrar que esse governo americano é um farsante, é um mentiroso, que eles têm informação pra caramba. Fez a famosa convenção em 2001, chamou ex-militares, fez aquilo tudo, e aquele parecia ser o caminho que o cara ia usar. E hoje, aquilo foi em 2001, 19 anos depois, ele ainda se preocupa um pouco com isso, mas muito menos. Ele pegou outro caminho, ele pegou o caminho do contato, da divulgação do contato, tem os seres com que ele faz, divulga isso mundo afora, traz pessoas para isso, se colocou como, as palavras são minhas, eu não sei se ele falou isso, mas eu vou colocar, se colocou como embaixador dessas criaturas no seguinte sentido: há uma provocação daqui, dos governos daqui, para mostrar que esses caras são inimigos e eles não são. Ele levanta essa bandeira e a desfralda o dia inteiro. É um caso típico. Continua, até que eu saiba, continua casado, mentalmente são, tem uma vida regular, não, tem problemas de seres humanos normais, nada patológico. Enfim, é um cara que respondeu a um chamamento e que está fazendo o trabalho dele. E reconhecemos muito bem. O trabalho da divulgação e colocar bola no chão está ótimo. Que é super legítimo, né, cara? Você vê que ele, cara, porque você necessariamente é obrigado a escolher um caminho, né, cara? Você tem que dar
escolher algo que você consiga dar conta de fazer, né? Dentro de uma filosofia de trabalho que você acredita que funcione o mínimo, né? Então, assim, é natural que haja agrupamentos diferentes espalhados por aí, com propostas diferentes, né? Assim, mas que não seja uma coisa tão diferente ao ponto de Ah, ser negativo ou de ser destrutivo e fazer mal para as pessoas, né? é. Que eu acho que aí sim a coisa realmente foge do que nós estamos querendo dizer, né, cara? Mas ele realmente é um exemplo prático e não fictício, né, de um filme É. com contatos imediatos do terceiro grau, né, cara? Impressionante. E Aliás, fazendo. não, Diga. Não, aliás, não, não, eu ia falar assim, para sugerir para as pessoas que não conhecem o filme, né, cara, por favor, tem né? que ver, tem que Contatos ver, imediatos do terceiro grau, aí, clássico, né, filme tem que do ver, tem que Steven ver. Spielberg. Mas Não, enfim, por vamos lá. tudo. Por tudo, porque o Heineck aparece, porque as informações foram muitas do projeto Blue Book, porque o Lacombe é uma homenagem ao Jacques Vallée, porque a nave no final é espetacular, porque as canépulas aparecem iguaizinhas, por Sim, tudo. exatamente. Outra coisa que me ocorreu, deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Está, Quando você vai lembrando, cara, uma coisa que eu fiquei vendo aqui, pesquisando no YouTube, né, cara, uma coisa que eu não tô fazendo, e aí todo mundo tá falando para fazer, pra se inscrever no canal, cara, para ganhar inscritos, cara. boa. Tô pedindo, né, cara, então eu tô fazendo errado, tá? Então quem estiver assistindo aí, por favor, se puder se inscrever no canal, que ajuda o canal a crescer, né, cara, a divulgar aqui essas conversas, se for de interesse de alguém, né, cara, mas eu peço, por favor, isso ajuda muito, né, no crescimento do canal, realmente, de acordo com os algoritmos do Google. Então, por favor, se inscrevam, dê o seu like, se inscrevam, por favor, no canal, que vai ser muito importante pra gente aí. Mas vamos lá. Conseguiu lembrar? Lembrei, fazendo aqueles paralelos impossíveis, né, já que a matemática permite. Cara, se a gente parte do princípio que existe uma fonte, o tal profundo, que se desmembrou em infinitas almas, vamos colocar assim o termo, e que elas vão crescer e vai cada um usar um caminho, por isso a individualidade, por isso a diversidade, porque cada um teria que usar o seu caminho, e esse caminho é único e vai dar um crescimento único. Não seria de se estranhar que várias frentes para se ter um conhecimento de uma área sejam várias as vertentes para se chegar a ela. Inclusive, passa a ter legitimidade aqueles que só vão lá ver as marcazinhas bonitinhas, levando o contador Geiger e etc. Aquilo fica num lugar, tem espaço para ela. Mas tem outro espaço para o que a testemunha disse, tem outro espaço para o que a testemunha sentiu, e tem espaço para tudo. Tudo o que a gente faz e tal, para poder dar conta desse negócio que é muito maior. De novo, a realidade é gigante. A gente roça ela e aqueles de nós que não perceberam ainda acham que a nossa verdade parcial dá conta da realidade e não dá. A gente roça ela, a gente tem que abrir o leque para ver outras fontes, porque não dá para dar conta numa vida. Se desse para dar conta numa vida, a gente já, a iluminação chegaria numa vida e acabou. E parece que não é assim que funciona. Não, cara, o negócio é muito mais gigante do que a gente imagina, né, cara? Mas você mencionou uma coisa legal aí em relação justamente a essa pluralidade de interpretações, né, cara? Eu acho que foi um erro muito comum da ufologia. Eu não sei, eu não acompanho mais, eu não sei se a ufologia continua nessa pegada. A ufologia, né, que eu falo, a clássica, tá? A tradicional. Mas e que fica, eu acho que por causa desse ímpeto em se tornar reconhecida pela ciência oficial, era muito batido nessa tecla de que, qualquer coisa que foge daquilo que nós estamos fazendo não existe. Ou é balela, ou é coisa de gente desvairada, louca. Só vale isso que nós estamos fazendo, que é a coleta de dados, catalogação dessas informações, e todo o resto não vale, né, cara? Então, acho que à medida que o tempo passa, tem esse amadurecimento, né, em relação, cara, a reconhecer que existem outras frentes, outras explorações de trabalho que são tão legítimas quanto, né? Tá cada um dentro aí do seu quadrado, tentando fazer o melhor, né, cara? E óbvio, né, mais uma vez, enfatizando aqui, com exceção desses grupos loucos, malucos aí, que levam as pessoas a tomarem atitudes extremas, cara, são vários, porque as pessoas estão ali tentando fazer alguma coisa em prol de um mundo melhor, né? Essa tendência a esse etnocentrismo, quer dizer, olha, o que eu faço é o certo, o que está fora do que eu faço está errado. Por um lado, tem a ver muito com esse nível de consciência de que é muito
como a gente já falou, etnocêntrico, quer dizer, só vale a minha turma porque eu sei a verdade, então essa pessoa não está enxergando. Mas também tem uma coisa subjacente que é muito comum a todos nós. Se a gente não sentir que a gente tem um mínimo controle do que está fazendo, a gente perde isso. Se a gente não vê borda, se a gente não vê limites, transcende e a gente não sabe como lidar. Para eu segurar a água, eu tenho que botar num recipiente, eu não consigo lidar com ela no oceano. A ideia do oceano a gente se perde, né? A ideia do oceano é aquela coisa que a gente se perde. Então é compreensível. Aqui, aí vamos pegar o caso da ufologia clássica e abrir o leque para um dos meus ídolos. Aqueles que conseguem entrar nesse oceano, navegar de boia no começo, e depois troca a boia por um barquinho de madeira, depois vai trocando e vai trocando e vai crescendo nele, consegue enxergar mais longe e mais longe. E aí eu falo do Jacques Vallée. Você pega os livros do cara, ele vai tabular no final o número de casos, ele que inventou contato de imediatos 1, 2, 3, junto com Heine, aquele que então, a parte clássica, onde o tripé da ufologia casuística, ele que bolou, junto com o Heine, mas ele que bolou. Mas leia os livros dele, ele abre espaço para contar o caso inteiro, listar as testemunhas, dizer o que as testemunhas viram e dizer o que as testemunhas sentiram. E aí ele entra no outro leque. É por isso que 50 anos depois ele pode falar que ele tem várias hipóteses do que é o fenômeno OVNI. Ele pode até jogar a hipótese extraterrestre lá embaixo, ele tem os argumentos dele, a gente pode discutir ou não, mas está lá na ideia. Tá, pelo menos é um cara que viu longe, viu mais longe. Daqueles ombros de gigantes, é um dos gigantes maiores que esse processo tem, que essa investigação tem, e que está ativo até hoje. Impressionante, está velhinho, é impressionante. Mas porque se permitiu, porque saiu da catalogação e foi lá, chupa-chupa, vai lá no Pará, lista os casos, dá todos os dados e vai entrevistar o sertanejo lá, em loco, no hospital, e depois vai ver, e tira foto das marcas do corpo. Isso é um pesquisador com classe. E depois volta para casa, onde é que eu encaixo? Como é que eu posso entender isso? Junto com o passaporte Amazônia, junto com o mito, o folclore, tudo isso, onde é que ele encaixa? O esforço, né? Isso é legal. Essa é a coisa bacana. Porque mesmo nós, só para terminar, inseridos num processo que está ativo e continua acontecendo, nós que, quando somos honestos conosco mesmo, com os demais, reconhecemos que temos muito mais perguntas do que respostas. Sim. O que é ótimo, na verdade. Mas você mencionou uma coisa que para mim me pareceu muito singular, cara, e ela abre mais ainda as possibilidades aqui, que é o seguinte, que é a questão dos sentimentos, né, cara? O que as pessoas sentiram, né? O que as testemunhas oculares sentiram, os contatados, né? E eu acho que faz muito sentido isso, cara, porque você imagina se a gente estivesse pesquisando, por exemplo, um agrupamento de pessoas, porque se estamos falando de contato extraterrestres, né, cara, estamos falando de um contato, teoricamente, com uma civilização inteligente, né, cara? E, então, assim, eu acho que é uma visão muito errônea, cara, e muito, talvez, do mundo clássico ocidental, né, de que não há sentimento envolvido nessa relação, né? Então, por exemplo, supondo que a gente fosse estudar um grupo de pessoas que estão se reunindo e se fosse descrever elas apenas do ponto de vista racional, né? Sem nenhuma... Como é que essas pessoas estão se relacionando? Elas estão... como é que estão as emoções, os sentimentos delas? Elas são carinhosas, brigam, né? Se a gente eliminar toda essa equação de sentir, né, cara, vai ficar uma descrição completamente maluca desse agrupamento de pessoas, né? Vão parecer pessoas robotizadas, né, que não possuem sentimentos algum, né? Então, acho que a mesma coisa nessa questão do contato, essa referência interna e externa, de que maneira essas coisas se entrelaçam, o componente do sentimento tem que estar presente também, cara. Ele faz parte disso, porque a gente não pode pensar nessas criaturas apenas como inteligentes, sem emoção, né, cara? Aliás, tem muitas pessoas que tentam descrever essas criaturas sem emoção alguma, né, cara? Que não tenham emoção e tal. Bom, não dá para avaliar todos os tipos de criaturas que existem, de repente pode até ter alguns tipos que não tenham, mas eu acho difícil, cara, porque simplesmente só a inteligência, só o lado racional, ele também parece que não fecha, cara, porque parece que meio que joga no lixo todo o processo evolutivo que nós tivemos ao longo de milhões de anos de história, e onde a emoção e o sentimento, em uma segunda instância, fizeram parte, tiveram que estar ali presentes para promover a evolução, né? Enfim, a pessoa ter noção, ter medo das coisas, né? Enfim, instinto, coisas que foram evoluindo a partir daí. Então fica difícil imaginar uma civilização que não tenha passado por processos assim também, se não iguais, pelo menos semelhantes, né? Então, assim, esse componente do sentimento, cara, eu acho que ele tem que entrar realmente aí nessa história. E aí sim ele vai dar muita vazão a essa questão do pensamento, né?
onde é que existe o sentimento aí, né? O que chega até nós, né? Por parte deles e vice-versa também, né? Porque a gente pode passar, se eles de alguma forma, tudo bem que nós somos criaturas complexas e desorganizadas, né? A gente reconhece isso, mas também a gente pode passar para eles também coisas parecidas também, né? Não, tem que ter. Você estava falando, eu me lembrei do nosso um dos nossos temas principais, que é a consciência. Não dá para pensar nessa consciência que a gente sabe que existe, que talvez tenha até dificuldade para definir, mas o que a gente sabe que é essa essência, que está além do corpo, está além do racional, sem essa parte. Pegando um exemplo clássico, e daqui a pouco eu vou falar da nossa amiga Raquel, que a gente tem uma conversa há 2 semanas, e essa ela vai ver se ela vai querer me apedrejar, mas eu acho que quem está na montanha tem que levar a pedrada, que é o seguinte, quando eu dei aquele exemplo que eu acho que a pessoa que é egocêntrica e cresce, ela passa para ser etnocêntrica e cresce, ela passa a ser mundicêntrica e cresce para ser cosmocêntrica. Quando essa pessoa que está olhando o cosmos de uma maneira geral e ela olha para baixo, o sentimento que aflora de compaixão é tão inerente, isso é sentimento, não é racional. Não é que ele está gostando daquilo porque aquilo vai ser bom para mim, senão vai me destruir. Não, é outra coisa, a gente sabe isso. Onde é que eu vou colocar a Raquel na história? Que a Raquel, no dia do seu aniversário que a gente conversou, ela chegou, a gente estava conversando, ela deu o exemplo do amor. Ela falou assim: olha, amor, a gente fala de amor, mas a gente não sabe o que o cara na África está sentindo, o que é o amor para ele, o que é o amor para ela. Verdadeiramente, a gente não pode definir. Mas tem diferença entre o que uma mãe sente por um filho em qualquer lugar do mundo? Será a diferença? Difícil, né? Será que não é próprio dos primatas, não é nem dos humanos, dos primatas ter esse tipo de sentimento com relação à prole? Vai muito além. Então, mesmo que a gente não tenha palavras, mesmo que os hábitos sejam diferentes, tem uma coisa mãe e filho para começar. Mas tem uma coisa entre as pessoas, os seres, os entes, que vai além da definição, do conceito. Isso é sentimento puro, não é racional, vai além da coisa. O racional, quando eu penso numa situação de perigo, se eu for, eu posso morrer. Mas o que eu sinto por aquela pessoa é tão maior que vale a pena eu me arriscar por aquilo. Não é racional, não é racional isso. Cara, tem gente que diz que nós não somos, chamar a gente de só seres racionais que nos diferem dos demais, é errado. Nós somos seres racionais e emocionais / sentimentais, porque é implícito a nós. E essa turma que a gente teve contatos que, independentemente do grau, da profundidade e tal, a gente já percebeu que vai muito além de um plano que tem objetivos específicos, racionais e cartesianos. Vai muito além disso. A gente especula, mas vai muito além disso. E nós, os afortunados, que a gente gostaria que fossem todos, que pudamos sentir coisas lá dentro, que veio de fora, não temos nem palavra para explicar o que foi aquilo. O que foi aquilo? Que geralmente nos levou às lágrimas. Não significa que sempre assim, eu choro vendo propaganda de manteiga na TV. Não é isso. Quer dizer que lá, naquele momento, naquela situação, foi daquele emissor externo a mim que me causou aquilo. Vários de nós, né? Só em Rama 46 anos. Imagina os outros grupos e outras coisas. Mas é importante isso, cara, porque é justamente como o sentimento atinge, né? Porque justamente é o que faz a pessoa, né, às vezes, chorar mesmo, né? Então, assim, se a pessoa está chorando, é uma questão interna ali daquela pessoa que está chorando, mas de alguma maneira ela foi atingida, ela foi impactada por aquilo que ela vivenciou em campo, né, cara? Então, esse componente, ele faz parte, sim, e é importantíssimo, né, cara? Só que, qual que é o problema? É difícil, aí que realmente a ciência possui as suas limitações, porque é muito difícil de você quantificar, né, de qualificar esse tipo de situação, né? Mas que muitos contratados às vezes descrevem, né, cara, que sentem essas coisas todas, e simplesmente ignorar, né? Fingir que não aconteceu só para tentar enquadrar em algo que a ciência acredita, cara, também é muito errado, né? Então não tem jeito, cara, não tem como agradar todo mundo, mas é uma experiência holística, digamos assim, né, cara, onde existem muitas coisas envolvidas e a questão do sentimento também, ela é muito, muito importante, né, cara, e por isso que talvez, aí a gente pode questionar também, não sei se vai dar tempo aqui, tem 12 minutinhos, mas também até que ponto também a falta de preparo daquela pessoa que vai a campo simplesmente com um ímpeto de curiosidade, digamos assim, né?
em lugares, por exemplo, às vezes nem tão adequados com a São Tomé das Letras. Não estou dizendo que não pode acontecer nada em São Tomé das Letras, não é esse o caso. Mas, de repente, lá, sei lá, tem uma galera que acaba, né, se utilizando de drogas, coisas desse tipo, assim, e perde o fio da meada da questão de aqui, o que eu posso ter, qual é o tipo de relação que eu posso ter com isso, né, cara? E para que isso seja estrenado de uma forma adequada, né, eu tenho que estar teoricamente limpo, né, sem nenhuma substância no corpo, sem nada assim, né, cara? Então, faz sentido você pensar de que realmente o interno influencia no externo também, porque, assim, esses caras podem estar avaliando outras coisas que nós não estamos levando em consideração no momento em que eles aparecem para uma pessoa X e não para uma Y, né, cara? E outra coisa que você falou que é muito importante. Bom, essa parte de você, se você não tiver um mínimo de limpeza com L maiúsculo, isto é, de saber que você está com as tuas capacidades de absorção e intelecção do teu exterior otimizadas, você abre vazão a não ter nenhuma referência. Aí esquece referência, viva a sua experiência e ou use para si para crescer, ou uma boa história para contar para os netos. Mas falando nisso, esse processo tão intrincado que você estava falando, eu estava me lembrando. Vamos pegar o caso nosso de ter uma instituição que tem que dar conta das pessoas interessadas. Um dos motivos da instituição é se multiplicar, é passar essa mensagem para outros e tal. Um aspecto dela é bem quantificável, cai na parte casuística científica, que é o seguinte: olha, se você vê esse tipo de luz em campo dessa maneira, a gente dá o nome de som da canépla, tal, isso acontece, papapá. Então, é parte, passará a fazer parte do teu processo assim como essa energia que se coloca nas mãos, a gente tem um nome para isso, cristais, uma série de coisas. Mas, isso você pode até colocar num guia de práticas, pode até colocar numa sequência que as pessoas possam seguir. Mas onde você coloca num guia de práticas em algum lugar é o seguinte: se você, diante de uma experiência, você vai sentir isso, ou se você sentir isso, você não teve a experiência, você viajou na maionese. Não dá. Não dá. Não dá. Emoção Não dá. 43. Então Não está na dá, tabelinha não tem aqui. condição, não tem condição. 232. Não, isso aqui se enquadra nessa categoria, então passou por isso. Não tem. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa é a famosa palavra preparação. Caramba, o que é estar preparado? Se o que vem de lá você não sabe o que é, em que intensidade, em que tom. Eu sou surfista, eu vou surfar em Nazaré, naquela época do ano em que tem ondas gigantes. Eu sei o que me espera. Todo ano tem ali. Cara, mas não se sabe o que vai acontecer com a interação desses seres em qualquer momento. Em qualquer momento. Mas também tem os mínimos de preparo. Tipo assim, eu vou para campo, né? Tá numa noite fria, eu vou de camiseta, né? Porque eu não sei o que vem pela frente. Então, assim, tem que ter um meio termo também, né? Tipo assim, não, peraí, tem coisas do âmbito da previsibilidade que é adequado, né? Então, tipo assim, olha, vamos para um lugar que é frio, então roupas corretas, né? Vamos me preparar. Preparo também é isso também, né, cara? Tem noção das coisas, né? Para fazer uma boa prática, né? Depois não ficar xingando que não aconteceu nada. Não, peraí, você nem levou blusa, cara, passou frio. Então, assim, tem uma série de coisas aí que a gente tem que levar em consideração também. E essa dá para fazer, cabe a nós, mas o mais legal é aquela outra que vem. Legal, eu fui lá, na primeira eu senti passos, na segunda veio o calor, na terceira veio uma luz em cima. O que será que vem a quarta? Você não sabe, e você pode reagir muito bem ou muito mal. Sim. Também. Porque também a nossa interpretação, queira ou não, a gente vê a coisa como progressiva, né? Não, se a primeira vez veio uma, eu quero 2 luzes no mínimo, eu quero 3 naves a gente assim, e a coisa não funciona assim, né? E pior, com muita gente, não dá para abarcar tudo, teria que ouvir caso a caso, e esse é um dos grandes problemas das grandes organizações. Puxa, por que eu vou descartar aquela do fulano e vou colocar essa dentro do cabedal das experiências que aconteceram aqui? Só porque a dele é estranha, só porque a dele é a única, ninguém mais reportou. E se a dele for original? E se a dele quer dizer, olha, uma ponta de lança a ser explorada? Pois é. Tem tudo. Tem que colocar tudo na prateleira. E outra coisa também que a gente já aprendeu, tem coisas que só vêm com o tempo. Essa brincadeira prateleira, o Jorge Lopes disse que foi eu que inventei. Não devo ter inventado isso, mas eu uso de alguém. Mas ela é boa, porque tem coisas que tem que deixar lá mesmo que a gente só vai conseguir ver daqui a um tempo para poder entender. Exatamente. Às vezes não dá, não tem cabedal para entender isso. Não, A missão realmente usa também essa expressão, cara. Não sabia que você tinha sido
Eu também, não, provavelmente não fui, eu uso há décadas. A pessoa que cunhou esse termo, né, cara? Mas, enfim, se foi, bom, Eu parabéns, uso há a gente usa décadas. até hoje. Não, eu reproduzo essas coisas, da prateleira, do Homo bovinus. Eu não inventei nada disso. Do mentalismo, eu trago de fora e coloco, que eu acho que tem muito a ver, né? Mas tem que deixar, porque não dá, na hora não dá, tem que decantar. Uma imagem que eu tenho muito é essa. As coisas são muito turvas quando a gente está no meio delas. Tem que observar de fora, tem que dar um tempo para decantar, para eu saber o quanto é lodo e quanto é água. E uma coisa também que é interessante, cara, é que se você eliminar a emoção no sentimento, né, toda essa parte do sentir, né, você empobrece muito a experiência, né, cara? Não que aquilo você vai poder usar como se fosse a verdade última, né, ou o que a pessoa sentiu é a referência para outras pessoas. Não. Enriquecimento no sentido de que, mesmo que as pessoas tenham visto a mesma coisa, a mesma luz, ou o mesmo objeto, cara, não tem como você controlar o tipo de reação que essas pessoas terão frente àquele objeto É, observado, né? Então, assim, as sensações podem variar muito, né, cara? podem, Isso, na podem. verdade, enriquece a experiência e não empobrece a experiência, É. né? É a mesma Não, coisa que você partir daquele princípio de que a diversidade humana, pelo fato de nós sermos tão diversos, isso empobrece é. a nossa natureza ao invés de enriquecê-la, né? Cada jornada é única. Mesmo diante do mesmo fenômeno externo a um grupo, cada jornada é única, essa interpretação é única. E quando. Isso eu queria colocar depois mais tarde, mas agora me veio uma coisa que você falou que me veio mais muito clara. Às vezes, se a gente não está bem equilibrado, a gente interpreta a coisa da maneira totalmente diferente. Vou usar um exemplo extremo aqui, mas quantas mulheres são agredidas pelo marido e acham que no final, depois que as cicatrizes acontecem, ele faz isso porque me ama? No fundo, ele me ama. É que ele se perdeu um controlezinho, mas ele me ama. E para nós, eu faço a mesma coisa. Você fez direto esse sinal de. Parece um absurdo, mas a gente sabe que essa história é verdadeira, né? A gente sabe. Quantas fazem isso? A violência física nesse caso, mas a violência psicológica, a violência moral é a interpretação defeituosa de uma situação que está acontecendo. Isso acontece com todos nós em maior e menor grau. É incrível. Só queria terminar uma coisa que eu acho que é importante. Não sei se a gente tem um tempinho ainda. Tem 4 minutos, vamos Eu lá. estava vendo lá, eu sempre eu deixo as coisas caírem por mim e tal. Eu estava relendo o final oficial da missão Rama quando o Sixto decide terminar a coisa. 1990, 91. E a justificativa dele falou: cara, a coisa cresceu tanto, foi tão além e tal, que o importante agora não é ter uma instituição que encaixote a experiência e o processo em si, cada um seja essa coisa e vá além, e o que importa é que a gente vá para a humanidade. Porque as religiões, as seitas, os grupos, ao contrário do que a gente diz que abre, elas fecham, elas excluem. Então, essa foi a justificativa que ele usou para, começando em Elvendrel, em agosto de 90 e 91, em janeiro, terminando, para destituir Rama e falar: a gente agora faz uma missão para a humanidade. Não que devia ser Rama humanidade, não devia ser isso no princípio, mas a gente está aqui para falar para a humanidade. Quem? Todo mundo que participou. Isso significa que as experiências acabaram? Não. Significa que o contrato acabou? Não. Significa que a gente não está mais encaixotado numa estrutura e a mais. Não precisamos mais pagar pelos pecados que alguns cometem em nome da estrutura. Sim. Cada um se responsabilize por si, vá adiante. Isso a gente pode conversar depois, mas me pareceu que a intenção era boa, a intenção tinha fundamento, a intenção estava pensado ali, eu não estava enxergando há um tempo atrás, agora acho que eu estou enxergando. Legal, cara. Não sabia. Cara, você mencionou uma palavrinha que é mágica e, cara, fundamental ao mesmo tempo, que é responsabilidade, né, cara? Responsabilização, né, cara? Eu acho que essa é uma palavra que é fundamental, principalmente nesse âmbito que a gente acaba entrando, né, cara? Que é de você ser responsável por aquilo que fala de fato, né, cara? E reconhecer o que você mencionou, que nós, na verdade, temos muito mais perguntas do que respostas, né, cara? Mas a gente está caminhando, nós estamos buscando, né? Então a gente não se sente, digamos assim, tolhidos ou incapazes, né? Parados no tempo. A gente vai atrás, vai buscar mesmo assim, né, cara? Sabendo que a gente não vai ter resposta para tudo,
né? Mas é do jogo, a gente tem que tentar conseguir pelo menos uma respostinha, tudo. E vamos assumir alguns pressupostos errados, vamos fazer algumas conclusões equivocadas que vamos perceber depois, e talvez algumas coisas chamem a atenção para a gente corrigir no caminho do jogo. Não dá para ficar esperando aquela história. A gente optou por não ficar esperando ter a situação ótima para poder dar o passo. Não, a gente, como nós, sai caminhando e vai fazendo o caminho no marchar e tropeça aqui, levanta e tal. Eu tenho um provérbio japonês que tem no meu livro de citações que diz: caia 7 vezes, mas levante 8. Quer dizer, é do jogo, vai cair do jogo. A gente já falou sobre isso. A gente acaba tendo orgulho das cicatrizes, mas se não tiver cicatriz nenhum, putz, o que você viveu? Exatamente. É aquele senso de que, né, se eu tô aqui é para viver, então vamos embora, né, cara? Vamos embora para essa aventura, tentar descobrir qual que é o nosso papel nessa história toda, né, cara? E o que a gente pode trazer de melhor através dessas experiências, né, cara? Cara, acho que é isso, hein? Você quer adicionar mais alguma coisa ou não? Começando do Eterno de Esther, é uma melange, mas surgiram coisas novas, que acho que o nosso papo é legal, né? Surgiram ideias novas, que vão se desenvolvendo ao tempo, junta contatos imediatos com o Dr. Greer, com outras coisas, com como é que chama aquele grupo lá, o Heaven's Gate, a gente põe tudo novo, e faz sentido. Na hora faz sentido, né, cara? Precisa ver depois, assim, nossos próprios vídeos, a gente acha que faz sentido. Mas legal, cara. Então, obrigado aí mais uma vez por mais um papo muito legal, cara. E mais uma vez, isso aqui para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Desculpem, eu acho isso chato, mas enfim, né? É para tentar me adequar às regras do jogo, que é as regras aí do YouTube. Cara, valeu mais uma vez e nos falamos na semana que vem, ok? Beleza, Roberto. Grande abraço. Grande abraço, cara. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais.